seja bem-vindo. Está começando o programa Viver Bem e hoje eu recebo a doutora Thalita Tonini, ela que é infectologista e docente também no curso de medicina da Unifev. Seja bem-vinda, Thalita. Obrigada. Hoje iremos falar sobre HIV, então fique ligadinha aí. Doutora, fala pra gente o que é AIDS, o que é HIV, qual que é a diferença? Então, o HIV é o vírus da imunodeficiência humana, né? Então, é um vírus que a gente adquire principalmente através da relação sexual, como principal fonte de infecção. E ele é um vírus que fica latente no nosso corpo por muito tempo, sem causar nenhum tipo de problema, nenhum tipo de doença. Então, a gente diz que o paciente é um portador apenas do vírus. Já aquele paciente que a gente considera AIDS é o paciente que apresenta uma síndrome relacionada ao vírus do HIV. Então, é quando o vírus do HIV consegue manifestar a doença. Quando que isso acontece? Quando o paciente já está há muito tempo infectado, quando o paciente acaba tendo uma imunidade muito baixa por conta do consumo da imunidade pelo próprio vírus. Então, quando ele manifesta a doença, a gente chama o paciente de portador de AIDS. E aí existem várias outras classificações, né? Um AIDS mais avançado, um AIDS numa fase inicial, vai depender muito do tanto que já consumiu a imunidade. Então, existe uma diferença muito grande entre você dizer, este paciente tem AIDS, este paciente tem HIV, tem uma diferença. Então, não necessariamente uma pessoa que tem HIV... ela terá AIDS. Ela terá AIDS. Não. Então, pode ser que fique ali o vírus um bom tempo e não se manifesta. A grande parte das pessoas, quando são diagnosticadas com HIV, elas não sentem nada. Né? Por isso que é importante a testagem, porque a gente acaba descobrindo na rotina da testagem o portador de HIV. E aí já por isso que a gente chama ele só de portador, né? Porque ele é portador de um vírus, ele está transmitindo esse vírus, transmite, mas ele não está manifestando doença, porque o vírus ainda não atingiu o sistema imunológico de uma forma suficiente para causar doença. Quando essas pessoas não sabem que elas são portadoras, elas estão transmitindo, né, através da relação desprotegida, da relação sexual desprotegida. Já aquelas pessoas que estão em tratamento e são portadoras do vírus do HIV e tratam de forma adequada, usam os remédios certinho, tomam seus remédios direitinho, essas pessoas já não transmitem mais HIV. E no caso da pessoa que tem o HIV, né? Tem um tempo certo para começar a sentir os sintomas? Por exemplo, anos, meses? Como que é para desenvolver, se for ter a AIDS, né? Então, para falar disso, a gente precisa entender algumas coisas em relação ao próprio vírus, né? Então, o vírus do HIV, a partir do momento que a gente entra em contato com ele na relação sexual, ele demora 72 horas para começar a entrar no nosso sangue, começar a entrar nas nossas células, para começar a iniciar a sua multiplicação dentro do nosso corpo. Ele tem 72 horas para fazer isso. A partir desse momento que ele começa a sua replicação, a pessoa pode manifestar alguns sintomas no início da doença, que são sintomas bem inespecíficos, febre, dor no corpo, às vezes gânglios, que são as famosas ínguas, né, no palavreado popular. São sintomas bem parecidos, por exemplo, com sintomas de gripe, com sintomas de dengue, com sintomas de outras doenças que a gente conhece. Passado esses sintomas, melhorado esses sintomas, a pessoa fica muitos e muitos anos assintomático, sem sentir nada e sendo portador do vírus. Então, se ela não diagnostica logo nessa primeira fase, e a partir do momento que você entra em contato, a gente tem os primeiros testes positivos depois de 14 dias. Então, a gente chama esse período, né, de janela imunológica, que é o período onde o paciente é portador, mas ainda não tem o exame positivo. Por isso que a gente fala sempre para estar fazendo o exame de rotina. E para apresentar sintomas de AIDS mesmo, gira em torno aí de 5 a 15 anos para você manifestar uma doença AIDS. Então, tem vários tratamentos antes que pode evitar isso ou não? Totalmente. A partir do momento que a gente diagnostica o paciente, a gente já inicia o tratamento do HIV. A partir do momento de iniciado o tratamento do HIV, esse paciente não tem tendência a manifestar AIDS mais.
porque a tendência da imunidade é subir, o paciente estar protegido contra doenças e viver uma vida normal. E além da relação sexual sem a prevenção, tem alguma outra forma de transmitir? Todo o material que é contaminado com sangue, ele tem uma chance de transmissão. Tá? Então, o vírus do HIV ele é muito sensível no meio ambiente. Ele morre no meio ambiente em questão de horas. Então, questão de, por exemplo, a gente pode se acidentar com sangue, principalmente os profissionais de saúde. Então, existe esse risco? É muito pequeno, mas existe, tá? Material biológico, secreções corporais como suor, lágrima, fezes, urina. Essas secreções corporais, elas não transmitem o vírus. O beijo, que todo mundo aí tem a dúvida. Não, o beijo não transmite. Você frequentar o mesmo banheiro, tomar água no mesmo copo, comer no mesmo, com o mesmo talher, isso não transmite, não transmite. A não ser que essas secreções estejam com sangue. Aí existe uma chance, mesmo que pequena, mas ela existe? Existe. Mas para isso, quando a pessoa tem o contato, uma situação de risco, que ela se expôs, a gente tem remédio para prevenção, para a pessoa não manifestar o HIV. Mas ela tem que procurar um atendimento em até 72 horas, se caso isso acontecer. Então não é como antigamente, aquele tabu, aquele medo todo. Hoje dá para se ter uma vida tranquila, normal. Normal. Dá para ter uma vida normal. Então, o portador de HIV, quando ele está em tratamento com carga viral indetectável, mesmo se você entrar em contato com o sangue dele, e para você entrar em contato, não basta você entrar em contato com a sua pele íntegra, a pele sem corte, sem machucado, a pele tem que estar com a barreira quebrada, né? Então, tem que ter um machucado, alguma coisa que permita a entrada do vírus. O paciente em tratamento, ele não transmite. Então, esse risco diminui muito mesmo. Diminui assim, zero. É zero. Hoje a gente diz que é zero. Né? É intransmissível. Então, a gente tem uma campanha muito grande do indetectável é igual a intransmissível, né? Para as pessoas entenderem e perderem esse preconceito e esse medo em relação ao paciente do HIV. Ele se torna intransmissível na relação sexual, se torna intransmissível nos acidentes de percurso, né? Do dia a dia. Então, é uma preocupação que as pessoas não precisam ter mais no convívio com o portador do vírus do HIV, porque realmente é uma vida normal. E na questão, por exemplo, de tatuagens e alicatinhos de manicure, como que é? Isso também é um risco ou não? É um risco também. Hoje em dia a gente tem legislações, tem regras, né, de vigilância que proíbem o reprocessamento de forma inadequada. Então, hoje em dia, os estúdios de tatuagem, as manicures, elas têm as suas né, autoclaves. Os tatuadores usam tudo muito, assim, já é tudo descartável, né, a própria tinta. O risco maior dessas situações são as hepatites. Tem mais risco as hepatites do que o próprio HIV, entendeu? Porque as hepatites duram mais tempo no meio externo do que o vírus do HIV. Então, uma preocupação maior talvez não seja tanto o HIV, Exatamente. Que tem hoje aí o tratamento. Exatamente. E a respeito do diagnóstico, como que é feito o diagnóstico? Hoje a gente tem o teste rápido, né, que é um teste extremamente confiável. É um teste que está disponível na rede pública. É um teste que está disponível até nas redes privadas de farmácias para você comprar, que são os autotestes, né? Em farmácias tem também? Tem também, tem o autoteste. O autoteste é um teste que a gente faz através da saliva, né? O paciente pode comprar o autoteste na farmácia e ele faz na pesquisa do vírus através da saliva. Ele tem uma sensibilidade um pouco mais baixa, né? Porque você pega através da saliva para achar os anticorpos. Então, é um teste mais de triagem. Mesmo que ele dê negativo, a gente sempre pede para o paciente fazer o teste rápido que fura o dedo. Para pegar uma gota de sangue. Isso. A gente fura com uma lancetinha igual a do destro. Então, essa lanceta fura, na gota de sangue a gente faz o teste rápido. É rapidinho dá o resultado? Rapidinho, rapidinho. Questão de 15, 20 minutinhos a gente já tem o resultado do teste do HIV. Se o teste vem positivo, a gente faz um segundo para confirmar
Vindo os 2 testes positivos, a gente confirma o diagnóstico. Então, hoje é muito rápido a gente fazer esse diagnóstico. É lógico que a gente tem os exames laboratoriais também, né? Que colhe o sangue no laboratório, manda para análise, que são testes tão confiáveis quanto o teste rápido. E no caso, na área da saúde, é gratuito? É gratuito. Todos os postinhos têm disponível o teste rápido, né? No município, falando do município de Votuporanga, todos os postinhos têm disponível o teste rápido e o teste rápido é feito sob agendamento. Então é só ligar, agendar a sua testagem e ir lá fazer. No caso de gestante, grávidas, como que é? Se a mãe, por exemplo, ela é portadora ou tem já a AIDS, o filho necessariamente vai ter? Hoje a gente tem um programa bem rígido em relação à mãe portadora de HIV, porque o nosso objetivo é parar a transmissão vertical, que é a transmissão de mãe para filho. Antigamente existiram vários casos em relação a isso, mas hoje a gente já sabe, a gente já consegue bloquear essa transmissão. E como que a gente faz isso? A gente mantém a mãe portadora de HIV em tratamento. Durante a gestação, ela pode tomar os medicamentos normalmente. Essa criança, quando nasce, ela recebe medicamento também. É realizado o medicamento na hora do parto e a criança toma medicamento por um tempo até ela conseguir se livrar completamente dos anticorpos maternos, né? Porque a criança nasce com anticorpo materno. Então, até a gente ter a comprovação da negativação, a criança vai tomando medicamento para evitar qualquer tipo de transmissão. E a mãe portadora de HIV ainda, no cenário de hoje, ela ainda não pode amamentar a criança. Ela ainda não pode amamentar a criança, mas futuramente eles acreditam que em algum momento isso vai poder acontecer por conta dessa questão da indetectável e intransmissível, mas ainda não é uma fonte segura para a gente liberar a mãe para a amamentação. Tá certo, nós vamos dar uma pausa rapidinho para o intervalo. Não saiam daí. Estamos de volta com o programa Viver Bem e ao meu lado a doutora Thalita Tonini, ela que é infectologista e também docente no curso de medicina aqui da Unifev. Estamos falando sobre HIV. No bloco anterior falamos aí das gestantes, né, que são portadoras e passa para o filho. E no caso do pai ser portador e a mãe não? Então, é uma pergunta interessante porque hoje a gente tem no SUS, principalmente, um programa que é o pré-natal do homem. E é uma coisa que a gente, é até estranho falar pré-natal do homem, mas o homem, ele é o parceiro, ele mantém relação sexual com aquela gestante. E se ele for portador, ela corre o risco de se contaminar durante a gestação ou durante a amamentação. E ela acaba colocando em risco essa criança. Mas e se ele faz o tratamento? Se ele faz o tratamento, não. Não transmite. Mas se ele não sabe que ele tem, sim. Então é importante que o homem faça, parceiro da gestante, faça o pré-natal do homem, faça os seus testes. Diagnosticando esse homem, ou ele sendo portador de HIV, a gente vai deixar ele sob tratamento. E ele tendo carga viral indetectável, ele não transmite para essa mãe. Então ela não corre o risco de transmitir para esse bebê. Fora que tem mais um ponto, né? Essa mãe, essa gestante, ela pode fazer uso da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que é uma medicação que ela vai fazer uso, um comprimido por dia, de uso contínuo, para ela não pegar HIV. Então, ela pode fazer uso disso durante a gestação e durante a amamentação. Então, para essas gestantes que são parceiras de pacientes soropositivos, que mesmo estando em carga viral indetectável ou que acabaram de descobrir o diagnóstico, elas têm essa possibilidade de usar essa medicação. Entendi. Então vamos falar agora um pouquinho sobre o SAI, né? O que é o SAI para as pessoas conhecerem e saberem qual que é o funcionamento, quais são os serviços oferecidos. O SAI é um serviço de atendimento especializado, né? A gente fazemos parte de um braço da vigilância epidemiológica do município, né? A gente atende aqui em Votuporanga, o SAI daqui atende os 17 municípios da região.
E a gente oferta o tratamento, né, o acompanhamento médico e multidisciplinar dos portadores de HIV, dos portadores de hepatites virais B e C. A gente realiza as profilaxias tanto pós-exposição para risco de HIV, tanto pré-exposição para prevenção do HIV. A gente atende os casos de violência sexual, tanto de Votuporanga quanto da região, os casos de exposição sexual consentida, os acidentes com material biológico que expõem a pessoa a algum risco de aquisição do HIV, né? E dentro do SAI hoje também funciona a parte de vigilância epidemiológica destes agravos que eu comentei com vocês, e também funciona o programa de hanseníase do município, né? Então o SAI hoje comanda essa parte aí dessas doenças infecto-contagiosas. No caso do HIV, por exemplo, às vezes as pessoas não vão até o SAI porque tem a dúvida que se precisa de um encaminhamento médico, de um pedido médico. Não ou precisa? No SAI, quando o paciente faz o diagnóstico na atenção primária, às vezes num teste rápido de rotina, ele é automaticamente encaminhado para o SAI. E ele consegue uma consulta quase que, a gente chama uma consulta de urgência, quase que imediata, né? Para que ele logo já comece o tratamento, né? Então eles têm, eu não vou dizer que seria uma porta aberta, mas a gente consegue fazer essa ponte de uma forma muito rápida, sem muita burocracia, tá? Então aqui a gente tem essa possibilidade porque a gente tem uma boa comunicação com a atenção primária, né? Então a gente consegue fazer essa ponte muito rápida. E em relação à questão da hanseníase, é a mesma coisa, né? Então o paciente ele pode ser encaminhado para o SAI para fazer uma avaliação se caso houver alguma suspeita de hanseníase, por exemplo, né? No caso do teste rápido, então a pessoa pode ir lá? Pode ir lá. Tem que agendar? Tem que fazer um agendamento, né? Até porque a gente tem o teste, a gente fala teste rápido, mas para você fazer os testes de HIV, hepatites e sífilis, eles demoram cerca de meia hora. Então, para evitar algum transtorno, até por conta de sigilo, até por conta, às vezes, de você não encontrar pessoas conhecidas, né? Às vezes a pessoa está tímida, não quer encontrar, a gente pede para agendar, né? Para fazer esse agendamento prévio. Vamos falar então do tratamento, já aí falou da PrEP, né, um pouquinho, vamos explicar melhor para o pessoal o que é a PrEP e a PEP, tem essa diferença, tem. A PrEP e a PEP, elas vieram para, mais uma forma, é mais uma arma que a gente tem para a gente tentar evitar essa transmissão, parar a transmissão do HIV, né? Então, a PEP, a gente usa 2 medicações diferentes, na verdade 3 medicações diferentes em 2 comprimidos, que a pessoa vai usar por 28 dias depois de uma exposição de risco ao HIV. Mas ela precisa iniciar esses comprimidos até 72 horas desse episódio de risco. Senão, a gente não consegue conter. Por exemplo, a pessoa teve aí uma relação sem a prevenção inesperada, se até 72 horas ela for lá e começar a tomar esse medicamento, ela não corre risco. Exatamente. Ela não corre risco, mas ela tem que procurar o serviço dentro das 72 horas. Como é uma urgência em saúde, vamos dizer, né, que ele tem que procurar em até 72 horas, acontece muitas vezes dessa exposição ser aos finais de semana, aos feriados. Então, a gente tem na rede de urgência e emergência do município a medicação disponível, né? Tanto no PA do Pouso Bom, quanto na UPA e quanto na Santa Casa. Então, as pessoas fora do horário comercial podem procurar esses serviços para serem testadas e receberem a medicação. Essa medicação a gente não pode dar para o portador de HIV, a PEP. A gente dá só para quem teve uma exposição de risco e tem um teste negativo para HIV, para a gente fazer a prevenção. Entendi. E por exemplo, uma pessoa que, vamos pôr assim, que trabalham, né, com atividades sexuais, por exemplo, tem como ela prevenir, tomar um remédio contínuo? Existe essa possibilidade? Então, aí a gente está falando da PrEP, né? Que é a medicação que você pode tomar um comprimido por dia, como se fosse um anticoncepcional, né? Então, você toma de uso contínuo, um comprimido por dia. É um tratamento que é composto de 2 medicações, que é diferente das medicações da PrEP. A PrEP, ela veio para fazer a prevenção do HIV naquele paciente que tem situações de risco com frequência.
Então aí a gente está falando das pessoas que têm vários parceiros sexuais, em diferentes situações, para os homens que fazem sexo com homens, para os profissionais do sexo, usuários de droga, parceiros que têm sorologias discordantes, um é positivo, outro é negativo. E para todo mundo que queira, que se coloque em situações de risco com frequência. Né? Então, é uma medicação de uso contínuo, que tem poucos efeitos colaterais, mas que exige um acompanhamento também. Né? Não é só tomar a medicação para sempre, ponto. Né? Tem que fazer os testes com frequência, a gente tem que fazer vigilância de outras doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, hepatites, linfagranuloma, donovanose, clamídia, gonorreia. São várias. Então, a gente precisa fazer toda a vigilância de doenças sexualmente transmissíveis, porque essas pessoas, como elas se expõem ao risco com muita frequência e elas não têm o preservativo com frequência nas relações, elas ficam sujeitas a outras doenças sexualmente transmissíveis, né? É o que acontece, talvez, aí em muitos casais. Por exemplo, pessoas que são casadas há anos, né, confia no parceiro, tem esse risco. Como que é a situação nesses casos? Tem bastante procura, bastante casos? Tem bastante caso. O que mais acontece é, muitas vezes, o casal, seja ele casal homossexual, heterossexual, existe essa questão da infidelidade, né? Existe essa questão do relacionamento muitas vezes ser aberto. Então, as pessoas terem outros parceiros naquela relação estável, e acaba que você acaba passando por parceiro, e que é uma relação injusta, né? Você acaba expondo a pessoa ao risco. Então, a gente pede para sempre essas pessoas estarem fazendo teste com frequência, a cada 6 meses. Se for uma pessoa de alto risco, a cada 3 meses que seja, fazer os testes. Então, a gente sempre bate nessa tecla de testar, porque quanto antes descobre, mais cedo a gente começa a tratar, menos risco a gente oferece para as pessoas. Falando da medicação, e o coquetel? Você falava tanto em coquetel. Existe ainda, não existe? Antigamente falava-se coquetel porque realmente era um coquetel, né? Era uma junção de muitas medicações para você conseguir conter e controlar o vírus. Hoje em dia a gente não tem mais o coquetel, né? A gente fala de 2 comprimidos por dia de uso contínuo. Tem pacientes que tomam 1 comprimido só por dia para tratamento de HIV. Tem pacientes agora que vão se beneficiar com 1 comprimido só por dia também de uma nova droga, de uma nova combinação. Infelizmente, existem aqueles que realmente já estão há muitos anos tratando, ou não tiveram uma adesão adequada no começo do tratamento, mas que já tem HIV há 20, 30 anos, que tomam realmente um coquetel até hoje, tomam 8, 9 comprimidos por dia, né? A gente entende que isso é bastante para eles, todo dia tomar 8, 9 comprimidos, mas a grande maioria, a esmagadora maioria, já toma 2 comprimidos só por dia para controle da doença. E o HIV não tem cara, né? Não tem rosto, não dá para saber quem é um portador aí. Eu acho que esse é o principal erro, é você achar que o HIV, que o paciente portador, que não sabe que tem, ele tá doente. Você olha assim, magro, né? E ele tá acabado, ele tá aquela fisionomia realmente de paciente emagrecido, doente. Não é mais assim, né? HIV não tem cara, não tem cor, não tem raça e não tem classe social. Então não tem mais grupo de risco e não risco? Praticamente não. Praticamente existem aquelas pessoas que têm poucos parceiros e se expõem pouco, isso não quer dizer que não se expõem. E tem aquelas pessoas que se expõem muito e tem muitos parceiros, diferentes parceiros, a todo momento, e diferentes sexualidades, né? Porque não podemos esquecer que temos os bissexuais também, que tem relação homens e mulheres. Certo. E qual que é o tempo de vida? Com tanto tratamento hoje, antigamente se falava assim, está condenado já, né? Eu falava dessa forma. Como que é hoje? Tem o tempo de vida? Então, o tempo de vida deles hoje, a gente pode dizer que eles têm o mesmo tempo de vida de um portador de pressão alta, de um portador de diabetes, de um portador de doenças da tireoide,
Então, hoje a gente considera o HIV uma doença crônica, como qualquer outra doença crônica. Não posso nem dizer doença, né? Uma patologia crônica. Então, o paciente que tem hipertensão, ele vai ter que tomar remédio para pressão o resto da vida. O que tem diabetes vai ter que tomar remédio do diabetes para o resto da vida. O que tem HIV vai ter que tomar remédio para o HIV para o resto da vida. E a expectativa de vida é a mesma. Vai depender muito daquilo que a pessoa escolhe para a vida dela, né? Beber, usar droga, fumar, não ter uma atividade física, não ter uma alimentação adequada. Isso tudo influencia qualquer um de nós. Se a gente optar por ter uma vida não saudável, a gente também paga um preço. E o paciente HIV é a mesma coisa. Então é vida normal mesmo, a expectativa de vida é a mesma, praticamente a mesma da população em geral. Então, com tanta informação, com tantos medicamentos hoje, né? Qual que é a realidade nossa aqui? Hoje, em prontuários ativos, em atendimento no SAI, eu tenho cerca de 800 pacientes. Isso inclui Votuporanga e região. Votuporanga soma mais ou menos 450 pacientes de HIV em tratamento contínuo, em segmento no SAI hoje, né? Então, e tem os outros 300 que somam a região inteira. Então, é bastante para a nossa região. A gente tem cada vez visto aumentar o número de casos, infelizmente, numa faixa etária jovem, né? Numa faixa etária entre 16, 17 anos e 30 anos. Então, é uma faixa etária que a gente tem visto aumentar o número de casos. Não sei se porque as pessoas começaram a entender, não ter mais medo ou preocupação por conta do tratamento, ou por ignorância mesmo, por não conhecimento, né, da doença. Mas a gente hoje tem muita coisa nova, muita informação. E uma coisa que a gente não parou de sofrer ainda foi com o preconceito, né? Isso, infelizmente, é uma coisa que talvez a gente ainda demore anos para conseguir superar, que é o preconceito em relação à doença, que é muito ligado à questão da atividade sexual. Então, as pessoas automaticamente já julgam e já pré-julgam aquela pessoa portadora, né? Sendo que não é bem assim. Eu tenho muitos pacientes que pegaram HIV na primeira relação sexual da vida. Né? Então, não dá para julgar. Tá certo, nosso tempo está se esgotando. Gostaria que deixasse orientações para o nosso público. O que eu quero deixar de orientação, principalmente, é em relação à testagem de rotina. Né? Eu acho que a testagem está disponível. Eu acho que a gente tem que tirar um pouquinho daquele argumento de que isso não vai acontecer comigo. Se você tem uma vida sexual ativa e que você não tem um parceiro fixo, e mesmo tendo um parceiro fixo, se acontece de você ter um relacionamento aberto, tem que fazer testagem. Tem que ter testagem de rotina para você conseguir diagnosticar o quanto antes. As pessoas às vezes têm medo de saber, né? Mas ainda a prevenção e tem tratamento, né? E tem tratamento, exato. E qualidade de vida. Tá certo. Muito obrigada, doutora Thalita. Obrigada a vocês. Bom, gente, tenho certeza que foi esclarecedor. Nós ficamos por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau.